Bem-vindos à apresentação do trabalho sobre substâncias químicas tóxicas referente à matéria de segurança e técnicas básicas de laboratório. Meu nome é Rafael Kramer e, juntamente com a minha colega Bianca Duarte, falaremos sobre esse tópico. Para introduzir o assunto, evoco uma frase do físico e médico Paracelso, do século XV, que faz referência às substâncias químicas e ao seu potencial tóxico. Afinal, todas as substâncias podem aparecer ou apresentar uma toxicidade, dependendo da dose, da quantidade que o corpo será exposto a essa substância. E como ser exposto a essas substâncias? As principais vias de acesso de uma substância química ao organismo são a inalação, a absorção cutânea, a ingestão e a injeção. A primeira, a inalação, consiste na aspiração pelas vias aéreas de compostos normalmente voláteis, quando não manipulados, obviamente, de maneira adequada, por exemplo, fora da capela. A segunda, a absorção cutânea, consiste quando algum composto químico, ao entrar em contato com a epiderme, acaba sendo absorvido pelos poros. Uma outra forma comum de intoxicação é a ingestão, passando pelo trato intestinal, quando, de maneira deliberada ou não, se ingere substâncias. A ver, fármacos, água contaminada, seja ela quimicamente ou biologicamente. Por último, a injeção, que consiste na utilização de instrumentos para a aplicação intravenosa de certas substâncias. Depois do contato da substância ao organismo, qual é o efeito tóxico ou quais são os tipos de efeito tóxico que podem ocorrer? Bem, vamos enumerar alguns deles. Reações idiosincráticas são respostas anormais a certos agentes tóxicos, geralmente provocados por alterações genéticas, como a hipersensibilidade à lactose ou ao glúten. Reações alérgicas são reações adversas que ocorrem somente após uma prévia sensibilidade do organismo, ou seja, são reações oriundas do sistema imunológico. O efeito agudo ou imediato são aqueles que aparecem imediatamente após uma exposição, enquanto o efeito crônico são resultantes de exposição de pequenas doses durante vários meses ou anos. Efeitos reversíveis ou não, enumera-se quando o tecido pode ou não se recuperar depois dessa lesão causada pela exposição. Lesões hepáticas são normalmente reversíveis, enquanto lesões no sistema nervoso central são irreversíveis. O efeito local refere-se àquele que ocorre no local do primeiro contato da substância com o organismo. Já o sistêmico ocorre após uma absorção e a distribuição desse agente tóxico para atingir o seu sítio de ação. O efeito aditivo é produzido quando o efeito final dos dois agentes é igual à soma dos efeitos individuais. Já o efeito sinérgico ou sinergismo é produzido quando o efeito dos agentes químicos somados é ainda maior do que os efeitos individuais. A hepatotoxicidade resultante é um exemplo quando há interação entre o tetracloreto de carbono e o álcool. Já a potenciação é quando um agente químico que não tem ação sobre um órgão aumenta a ação de outro agente sobre esse órgão. Por exemplo, o isopropanol não é hepatóxico, mas aumenta a hepatoxicidade do tetracloreto de carbono. Um efeito antagônico ocorre quando dois agentes interferem um com a ação do outro, diminuindo o efeito final. Normalmente, isso é desejável na toxicologia. Podemos ter o antagonismo químico, o funcional e o competitivo. A nosologia é a parte que classifica as doenças. A se falar das substâncias tóxicas, podemos classificar alguns efeitos que elas causam. Bem, substâncias que são asfixiantes provocam uma deficiência de oxigenação sem interferir no mecanismo da ventilação, da própria respiração. Anestésicos ou narcóticos provocam uma ação depressora no nosso sistema nervoso central. Já os neurotóxicos são aquelas que atuam no sistema nervoso. Carcinogênicos provocam o aparecimento de tumores. Alergizantes provocam alguma reação alérgica. E mutagênicos causam mutações em níveis do DNA. Teratogênicos provocam já o aparecimento de má formação congênita, enquanto os inflamáveis ou explosivos provocam queimaduras. Olá, meu nome é Bianca Duarte, faço parte do grupo 1 junto com Rafael Kramer e vamos analisar o estado físico das substâncias tóxicas e as formas de estocagem e manuseio. É importante analisar o estado físico das substâncias tóxicas para melhorar o procedimento de manuseio e estocagem. Dessa forma, já subdividir em gasoso, líquido e sólido, facilitando a análise. Inicialmente, vamos analisar o estado gasoso. Em geral, os gases que exercem efeito tóxico no organismo são irritantes, asfixiantes, anestésicos. Desse modo, cuidados especiais devem ser tomados ao se manipular esse tipo de substância.
Começamos com o irritante. O termo gases e vapores irritantes engloba um grande número de substâncias químicas cuja característica comum é a ação tóxica que resulta no processo inflamatório das superfícies tissulares com as quais elas entram em contato, em geral afetando o trato respiratório, peles e olhos. Vale salientar que a intensidade da irritação dessas substâncias depende da concentração da substância no ar e a duração de exposição. Os irritantes primários, eles têm ação local, ou seja, essas substâncias atuam sobre a membrana mucosa do aparelho respiratório e sobre os olhos, levando à inflamação, avermelhamento, desidratação, destruição do aparelho celular, necrose e inchação. Como exemplo, nós temos a amônia, que a sua inalação pode causar dificuldade respiratória, broncoespasmo, queimaduras nas mucosas da boca, faringe e laringe, e a evolução do seu caso pode levar à parada respiratória e à morte. Os irritantes secundários têm ação sistêmica, ou seja, além de ocasionar irritações primárias em mucosas de vias respiratórias, são absorvidos e distribuídos, indo atuar em outros sítios do organismo, como o sistema nervoso, sistema respiratório e formaldeído. E respiratório. Como exemplo, nós temos o formaldeído. Substância que, quando inalada, pode causar ardor no nariz e garganta, tosse, lágrimas e pressão no peito. A evolução do caso pode eventualmente causar edema pulmonar e pneumonia. Asfixiantes são substâncias químicas que levam o organismo à deficiência ou privação do oxigênio sem que haja interferência direta na mecânica da respiração. São divididos em simples e sistêmicos. Os simples são gases cujo perigo está ligado à sua alta concentração e são substâncias químicas que têm a propriedade comum de deslocar o oxigênio do ar e provocar asfixia pela diminuição da concentração do oxigênio no ar inspirado. Como exemplos, nós temos o GLP. Os asfixiantes sistêmicos são substâncias que produzem asfixia mesmo quando presentes em pequenas concentrações, porque interferem no transporte de oxigênio pelo tecido. Anestésicos são substâncias capazes de provocar depressão do sistema nervoso central, interferindo com o sistema neurotransmissor. Essa classificação acima é proposta por Henderson e Hartgard e é denominada classificação fisiológica de contaminantes aéreos e apresenta algumas restrições porque em muitos gases e vapores o tipo de ação fisiológica depende da concentração deles. Como exemplos, nós temos o óxido nitroso e o xenônio. Tem muitos estudos que relacionam o uso de anestésicos com o desenvolvimento de Alzheimer e demência ao longo do tempo. Forma de estocagem e manuseio. Aqui nessa imagem nós vemos as cores dos cilindros usados para os gases industriais específicos e para a melhor forma de manuseio deve ser prevenido por danos físicos aos cilindros, deve-se usar tubulações, a existência de exaustores no local e equipamentos de EPI. Para melhor armazenamento, sinalização adequada, material especificado compatível e válvulas de segurança. Em seguida temos líquido, começando com carcinógenos. Eles favorecem o desenvolvimento de tumores epiteliais e glandulares e pode atingir os tecidos circundantes, originando metástase. Como exemplo, temos o mercúrio. Seus derivados são mais solúveis no sangue do que na água e se acumulam nos tecidos, causando lesões graves, principalmente nos rins, fígados, aparelho digestivo e sistema nervoso central, classificados pela ABNT como carcinógenos. Em seguida, temos líquidos corrosivos e alergizantes, que são considerados corrosivos, substâncias que o contato desses produtos com a pele e os olhos podem causar severas queimaduras, motivos pelos quais deverão ser utilizados equipamentos de proteção individual compatíveis com os produtos envolvidos. São considerados alergizantes os que promovem reações alérgicas. Como exemplo, foi escolhido o thinner. Última categoria para os líquidos, nós temos os anestésicos que provocam ação depressora no sistema nervoso central. E exemplos temos a bupivacaína, que é 10 vezes mais forte que a lidocaína, que é um anestésico injetável que atua inibindo a geração e condução de impulso nervoso através da inibição dos canais do sódio das membranas celulares nervosas. Para finalizar a parte dos líquidos, falaremos sobre estocagem e manuseio. Como armazenamento, nós temos o local ser bem ventilado e fresco, recipientes hermeticamente fechados, sinalização adequada e material específico compatível. Para o melhor manuseio, temos a análise das instruções especificadas antes da utilização, uso de EPI e não deve ser ingeridos alimentos durante a utilização do produto. Representando os carcinógenos, na parte dos sólidos, temos o chumbo, mas podemos, de forma geral, considerar os metais pesados. Para finalizar os sólidos, nós temos o sódio metálico como corrosivo e inflamável, que em contato com a água libera gases que podem inflamar espontaneamente, provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. As formas de armazenamento e estocagem são local bem ventilado e fresco, recipientes hermeticamente fechados, sinalização adequada, material específico compatível, mantendo abrigo de umidade, principalmente em relação ao sódio metálico, que é bastante reativo em água. Manuseio, melhor manuseio, são o uso de EPI, não deve ser ingeridos alimentos durante
a utilização do produto, manusear em atmosfera inerte, lavar cuidadosamente as mãos após o manuseio e observar os avisos das etiquetas. Por fim, nós temos as referências que nós usamos para construir esse nosso trabalho.